nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda o teu Espírito e transforma o nosso coração através da tua palavra. Com essa motivação, nós estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Eu quero saudar as novas RTVs Belém do Pará, nos acompanhando pelo canal 50, Caicó, Rio Grande do Norte, nos acompanhando pelo canal 47, Zedoca, Maranhão, nos acompanhando pelo canal 49, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, nos acompanhando pelo canal 43, Intubiara, Goiás e também Naviraí, Mato Grosso do Sul. Prepare a Bíblia, caderno e caneta e vamos juntos conhecer a palavra de Deus. Olá, William. Alegra-me poder retornar aos estúdios da TV Evangelizar aqui em Curitiba, encontrá-lo, William e equipe, Vinícius, Joelma, cabelos mais curtos, Joelma. Assim o seu sorriso aparece mais, cabelos mais curtos, sorrisos mais alargados, Jean. Querido telespectador, querida telespectadora, aqui nos encontramos outra vez por causa da palavra. Como é que é, William? Em Belém do Pará? Belém do Pará, nos acompanhando pelo canal 50. Olha, aquele povo, os católicos de Belém do Pará contam com uma maravilhosa televisão, TV Nazaré, e nós nos somamos por causa da evangelização. Acho que é Dom Alberto Taveira que está lá. E uma saudação a Dom Alberto Taveira, arcebispo, sim, de Belém. Quem mais? Caicó, Rio Grande do Norte. Importante cidade do Rio Grande do Norte. Estamos nos consolidando no Nordeste. Ótimo. A outra? Zedoca, Maranhão. Aquele povo de Zedoca, Maranhão. Nunca estive lá, mas conheço pessoas que falam com muito carinho da evangelização naquela diocese. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Esta cidade eu não conheço, mas talvez possam conhecer a mim, a você, William, e a nós todos, por causa da palavra. O centro é sempre este. Pois bem, minha gente, aqui estamos. Quero saudar o Marcelo, o nosso tradutor, que fala em Libras, traduz melhor na linguagem de Libras, porque este foi um pedido de tantos irmãos com dificuldades para ouvir, mas muito grande interesse e afeição pela palavra. Ele se dispõe, fala numa linguagem que supera as nossas possibilidades. Eu não conheço essa linguagem, é outra língua. Mas quem é capaz, estes transmitem o essencial e o fazem com maestria. Minha gente, vamos começar. William, qual é o texto para hoje? Você tem aí presente? Sim, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de 35 a 51. João, queira abrir sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. João capítulo 1, versículos 35 a 51. Antes, só uma recordação. Você deve recordar, deve lembrar, meu irmão, minha irmã, nós tentamos explicar na outra vez o prólogo do Evangelho de João. João 1 a 18. Foi dito que é um dos textos acerca do qual muito já se escreveu. Acerca destes versículos,
É uma junção de muitos elementos da linguagem, da cultura, do pensamento filosófico grego, logos. Porém, o fundamento, o fundo teológico, vem do judaísmo. E o evangelista queria, com base nessas diferentes matrizes culturais, falar de Jesus como uma espécie, prólogo, síntese antecipada de tudo o que vem a seguir. No princípio era Deus, no princípio era o verbo, desculpe, o verbo era Deus, estava com Deus. É menção àquela pré-existência, Jesus que existia junto de Deus, o verbo junto de Deus, antes do mundo criado, por ele tudo foi criado, até que o verbo se fez carne e estabeleceu sua tenda entre nós. Se recorda bem, o Deus onipotente, o verbo de Deus onipotente, seguiu um caminho de tornar-se cada vez menor, pequeno, até fazer parte da nossa humanidade. Não é que Deus apequenou-se. Sua grandeza tornou-se tão humana para que nós humanos pudéssemos perceber. Na figura de Jesus, o verbo de Deus, a pessoa de Deus, o Filho de Deus, que pudéssemos perceber quem é Deus. É uma espécie de introdução, foi explicado. E agora, vamos ver como é que este verbo que se tornou pessoa humana, passo a passo, torna-se acessível, põe-se em caminho, deixa-se encontrar, para que tenha a humanidade alguém a seguir, e um seguimento que leva de retorno, de volta para a intimidade com Deus. William, você está pronto? Sim. Telespectador, está pronto? Nós não vamos ler o Evangelho e explicar o Evangelho de João em toda a sua inteireza. Não nos será possível. São programas televisivos e não podemos fazer do estúdio uma sala de aula. Vamos tomar algumas das unidades literárias mais significativas, embora em João tudo seja muito, muito significativo. Mas, por exemplo, João 19 até 34, vamos tentar explicar ainda que de passagem, de maneira que nossa atenção se volte para o chamado dos primeiros discípulos. Pode ler, William, João 1, versículos 35 a 51. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhes: Rabi, que traduzindo significa mestre, onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus, fitando, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe. Jesus lhe disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair algo bom?
Filipe lhe disse: vem e vê. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse a seu respeito: eis verdadeiramente um israelita em quem não há fraude. Natanael lhe disse: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando ainda estavas sobre a figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: crês só porque te disse, eu te vi sob a figueira. Verás coisas maiores do que essas. Ele lhe disse: em verdade vos digo, verei o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ótimo, William. Eu gostaria que você, telespectador, acompanhasse com atenção alguns detalhes introdutórios e contextualizadores que nos ajudarão a compreender esses versículos. Vamos começar, olha aqui. Está assim, um título: Uma Semana Inaugural. É assim que está escrito. Pois bem, do que se trata? Ei, telespectador, tenha sua Bíblia em mãos. Observe, William, você também. Eu quero começar a partir de 35. Todavia, quero chamar a atenção sua, telespectador. Acompanhe comigo. Veja William 1,19. 1,19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogar. Esta foi a introdução para o início das atividades de João Batista. Ele, se lembram bem, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Isso está lá no prólogo. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Eis que João começou a dar testemunho da luz. E começa isso no versículo 19. E aí chegamos a 1,29. O que temos lá, William? 1,29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Ótimo. Basta aqui, primeiro dia, o testemunho de João. Aí vai, repita 1,29. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: No dia seguinte, um dia, mais um dia seguinte. 2 dias, você conta os dias aí, tá bem, William? Agora vamos observar, por exemplo, no versículo 35. No dia seguinte, João se achava lá de novo. 3 dias, né? Outro dia seguinte. Então, agora estamos no 3º dia. Vamos ao versículo 43, William. No dia seguinte. Mas outra vez no dia seguinte. Estamos no 4º dia. Interessante. Vamos mais um pouco. 2:1, por favor, William. No 3º dia. Ou 3 dias depois. 4 dias, mais 3 dias, ou no 3º dia depois do 4º, uma semana de 7 dias. Mas por que esta semana inaugural? Por que enfatizar isso? O que tem poderia ser 5 dias ou 9. Quero lhe recordar, William, se você lembra bem, no Gênesis, a criação foi em uma semana, assim relatado, narrado, não? 7 dias. O que pretende? E eu falei numa primeira vez, telespectador, lembra? A linguagem de João é profundamente simbólica. Acompanhe comigo. O câmera também vem comigo. Deus criou o mundo em uma semana. Quando Jesus começa a atuar, uma nova criação está em ato, está em dinamismo.
João não quis apenas e tão somente narrar. Aconteceu isso, no dia seguinte aquilo, um terceiro dia mais aquilo, como se tratasse de uma sucessão de eventos. Uma informação sobre eventos que se sucederam. Não. Quando Jesus começa a atuar, uma nova criação entra em dinamismo, uma nova criação, uma nova humanidade está em formação. Observemos mais um pouco, William, que a outra tela vai ajudar mais um pouco. Telespectador, quero lhe chamar a atenção, acompanhe aqui comigo. E você também, William, comporte-se, fique atento, porque se eu pegar no contrapé, o Brasil inteiro vai ver suas distrações. Não se conceda. Fora aquilo que depois a turma aí faz, as ocultas aí nos bastidores. E vai sorrindo. Vai. Aqui. Há uma grande importância conferida a alguns verbos. Esse texto que você leu, William, falar, dizer, e todos os outros verbos conexos, chamar, responder, aparece 24 vezes nesses 15 versículos que você leu. O que tem o número de verbos? Parece que João quer enfatizar alguma coisa aqui, o evangelista, o autor. Vamos ver? Encontro, palavra, deixar o Senhor falar, ouvi-lo, ver. Este verbo e seus outros conexos, Jesus fixou os olhos, ou então viu, dirigiu o seu olhar. Há várias formas de referir, com diferentes nuances, este aqui, 12 vezes. Precisamos entender, viu, William? Não esqueça, olhar, ver para João, não é apenas perceber que aqui está um menino simpático, uma operação visual. É perceber a realidade interior, aquela verdade mais profunda da pessoa. Eu te vi, Filipe, quando estavas debaixo da figueira, lembra? João viu Jesus que passava e disse, e assim vai, não se trata de uma visualização de um objeto, mas a percepção de uma realidade mais profunda. 12 vezes, seguir. Aqui é o verbo típico do discípulo. 9 vezes, encontrar. É Jesus que passa, que está em movimento, que vê. Eles foram encontrados, depois encontram outros, convidam, chamam, procurar apenas uma vez, mas daí é central. A gente vai ver o verbo permanecer 3 vezes. Nós vamos entender daqui a pouco. Permanecer não é uma realidade estática, ficar em algum lugar. É uma relação a cultivar. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Recordam? Caminhemos um pouco mais e observemos a outra contextualização. É preciso notar aqui. Eu gostaria, William, que você retrocedesse e telespectador faça o mesmo. Vamos lá, no prólogo, João 1,14. Vamos até lá, por favor. William, você, assim que encontrar, queira ler, aguarde um pouquinho, porque o telespectador está procurando. Você já encontrou, William? Sim. O telespectador também. Queira ler, por favor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória,
glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a sua glória, né? Olha aí o verbo ver. Mas eu gostaria de retomar. Em vez de dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, queira ler novamente e diga, estabeleceu. Você vai a primeira parte, vai, eu digo a segunda. E o verbo se fez carne e estabeleceu a sua tenda entre nós. Foi isso que João escreveu, literalmente é isto. Pois bem, o nosso texto, João 35 a 51, que os discípulos o seguem, os primeiros, tudo começa com João Batista. Ele é testemunha da luz, se você recorda no versículo 6, lá do capítulo 1. João Batista é alguém que se situa como uma corrente que começou, o elo final de uma corrente iniciada no Antigo Testamento e culmina com o anúncio de que o verbo se fez carne. Vem cá, William. Vem cá. Isso é para ajudar o telespectador. Façamos o seguinte. Telespectador acompanha. Telespectador, imagine que eu sou João Batista. E aqui está o Messias. Olha, esse é simpático, né? Não como aquele de Nazaré, mas passa. Vamos lá. As coisas, João quer fazer um jogo de imagens, na qual ele vem, acompanha, anuncia que está chegando. Chegou. O ponto final do Antigo Testamento. O Novo Testamento chegou, começou, o Messias está entre nós. Segue o William aqui numa espécie de encenação na qual você é o Messias. João Batista sai de cena, desaparece, porque ele veio para dar testemunho da luz. O Messias é a luz. Agora está aberto o caminho, está pronta a estrada, é hora dele iniciar sua missão. João chegou ao ponto final daquilo para o qual fora chamado e enviado. Espero que o telespectador tenha compreendido. Tudo isso fizemos para introduzir, para explicar introdutoriamente, contextualizando em que enquadramentos narrativos e teológicos João, o evangelista agora, o autor do evangelho, pretendeu inserir estes primeiros chamados ao discipulado, que é o tema da nossa abordagem, do nosso encontro de hoje. Pode ler outra vez, William? Versículos, agora vamos começar, versículo por versículo. Vamos começar agora? Eu tenho que obedecer gente de fora. E já avisaram. Daqui a pouco, tem intervalo. Nós vamos para um breve intervalo, só lembrando, nós estamos no mês de junho, hoje dia 26. Se você ainda não fez a sua contribuição, faça a sua contribuição e nos ajude a evangelizar esse Brasil que está tão carente, tão necessitado do conhecimento e da experiência de Deus. No início do programa, nós falávamos de várias cidades que já estão sintonizadas na TV Evangelizar. Nos ajude, faça a sua contribuição extra da Santa Chagas. Vamos para o intervalo cantando, voltamos já. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus
volta com o programa Conhecendo a Palavra. Vou ler aqui algumas mensagens que nos chegou pelo Facebook da TV Evangelizar. Lucilene Fernandes, Dom Peruso, estou acompanhando esse programa maravilhoso. Moro na cidade de Tavares, estado da Paraíba, não perco nenhum programa. Clotilde Pereira, sua bênção, Dom Peruso, estou acompanhando aqui de Curitiba pelo canal 16. A G. Almeida, sua bênção, Dom Peruso, estou acompanhando de Fortaleza pelo canal 27. Luciene Melo, assistindo de Recife. Regina Carmeli, nos acompanhando do Espírito Santo. Zelita Uchoa, nos acompanhando de Itaitinga, no Ceará. Ótimo. Não demora muito, vamos ter pessoas que acompanharão conhecendo a palavra desde Belém, como você falou, não? Caicó, no Rio Grande do Norte, não é isso? Itumbiara, em Goiás, lá no sul de Goiás, Zé Doca, no Maranhão, um passo depois do outro, e a mensagem vai para muitos recantos, com muitos encantos, esperamos assim. Mas vamos agora, William, começar a ler e ajudar a interpretar os versículos, versículo por versículo. Como a gente faz em cada texto, aqui a tela vai nos ajudar. João 1, 35 e 36. Esses dois versículos. Meninão, ao trabalho. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Parece quase um detalhe insignificante dizer que no dia seguinte, nós já explicamos aí o dia seguinte, no quadro anterior, mas parece algo irrelevante falar que João se achava lá, de novo. Sabe, William, não sei se você percebeu, não há nenhum verbo de movimento para João. Jesus, ao ver que Jesus passava, disse, mas ele estava lá, de novo, sua missão está chegando ao fim. Jesus está passando, e eis que ele anuncia, eis o Cordeiro de Deus. Isto é, ele veio para dar testemunho da luz. A luz chegou, é este, e sai de cena. O evangelista aqui quer destacar, João estava lá, ele parado. Jesus passa, e os discípulos, conheceremos os versículos daqui a pouco, aliás, já foram lidos. Os discípulos o seguem, agora é com ele. Mas leia outra vez, por favor. João estava lá, de novo, com 2 de seus discípulos. E ao ver que Jesus passava, disse, pode ler a frase, por favor, William? Ao ver que Jesus passava, disse, eis o Cordeiro de Deus. Você pode retroceder e ir até o versículo 29, William? Sim. Mesmo capítulo 1, 29, nós não o lemos, nós começamos a partir de 35, mas aquele lá, o 29, vai nos ajudar. Pode ler, por favor? No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, eis o Cordeiro de Deus. O que quer dizer isso? Uma metáfora. O que é uma metáfora? Quando se quer dizer, expressar um pensamento, mas daí se buscam outras palavras. Por exemplo, ele trabalha que é um boi, ou ele é um boi para trabalhar. Não é que o sujeito é um boi, mas usa uma outra palavra para, metaforicamente, metáfora, outra palavra, para dar a ideia, um pensamento. Alguém que trabalha como um boi é uma pessoa forte que trabalha bastante. Ele cuidou, governou este país com mão de ferro. Não é que a mão era de ferro, mas de forma
muito enérgica, severa, talvez tirana inclusive. É forte como um ferro esta madeira. Não é ferro, é madeira. Mas são formas metafóricas. Qual é a metáfora aqui para falar de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus. Leia de novo o versículo 29, por favor. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Observemos aqui essa forma genitiva. Forma genitiva, o que é esse negócio? Cordeiro de quem? Cordeiro de Deus. Está a indicar que este Cordeiro provém de Deus. Cordeiro é um animal manso, obediente, sem violência, pacífico, sempre para referir em linguagem metafórica, que no Antigo Testamento tem duas grandes tradições para cordeiro. O do Êxodo, um cordeiro que era sacrificado, linguagem da comunhão com Deus. Ou então no livro de Isaías, aqui nós não podemos nos estender até esses textos bíblicos, porque o nosso tempo é limitado, mas a imagem de um cordeiro manso. Aliás, vai até lá, por favor, William. Isaías 42, 1 a 6. Até enquanto ele encontra, você não precisa, telespectador, queira só anotar, poderá ler depois. Mas o servo de Deus é chamado de manso. É um servo manso, como o cordeiro. São todas imagens para falar de alguém capaz de sofrer, inclusive, sem levantar a voz, mas que o fazia com a mansidão de quem amava até o fim. Estamos nos tempos de Isaías, aí, esse texto, uns 450 anos antes de Jesus, e já se sonhava com alguém que no futuro pacificasse Israel e fosse sinal do perdão de Deus. E a imagem era de um servo manso. Aqui o cordeiro e sua mansidão fazem lembrar os sonhos de um dia, os pecados do mundo serem redimidos por alguém com a mansidão de um cordeiro. Encontrou, William? Isaías 42. Por favor. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito a quem tenho prazer, pus sobre ele o meu espírito, ele trará o direito às nações. Só um instantinho, alguns versículos antes, João dava testemunho que eu vi o Espírito de Deus descer sobre ele, sobre o Cordeiro de Deus. Olha aqui, o meu Espírito estará sobre ele. Segue. Ele não clamará, não levantará a voz, não fará ouvir a voz nas ruas, não quebrará a cana rachada. Quebrar a cana rachada significa... Era Israel, imagem de Israel, um caniço que já rachado estava já sem forças. Mas ele não vai destruir, ele vai a proteger a planta que ainda resta. Vai. Não apagará a mecha fumegante. Ou seja, como uma vela que está para se apagar, ao menor sopro a luz se vai. O povo de Israel não precisa temer. O servo, cordeiro, terá atitudes sensíveis à fragilidade de um povo. Por isso, em 1:29 você leu: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João vê Jesus a passar. E o detalhe, ao ver Jesus que passava, parece que é alguém que passa por casualidade em alguma esquina e alguém vê. Não é isso, William. Sabe o que é? O evangelista quer que o leitor compreenda. O verbo que se fez carne e habitou entre nós está a passar entre os seus, para que seja visto, reconhecido e seguido.
É como se Deus estivesse à procura dos seus. Está passando. Se alguém quiser segui-lo, ele está próximo. Está aqui para se fazer visível, para seguir. Vamos um pouco mais. O Cordeiro tira o pecado do mundo. O que é isso? É que pela sua ação, eis o Cordeiro de Deus, o que ele vai fazer, supera e elimina a culpabilidade do mundo e da história. As relações com Deus serão reconstruídas. Não haverá mais uma história de pecado a distanciar a humanidade de seu Deus. Numa pequena imagem metafórica, Cordeiro de Deus. Sigamos um pouco mais, tem mais a tela seguinte então, e nós vamos verificar os versículos 1, 37 e 38. William, você pode começar de 1:35. Interessa-nos agora, telespectador pode acompanhar aqui. Quando você chegar ao 37, você pode ler daqui, William. 1:35 e 36, e o telespectador aguarda, ouve com você, ouve a sua leitura, e depois vai ler com você o que está aqui na tela. Força, menino. No dia seguinte, João se achava lá de novo, com 2 de seus discípulos. Ao ver que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzindo significa mestre. Onde moras? Olha, os discípulos ouviram-no falar, ouviram João falar e seguiram. Deixam João. O Cordeiro de Deus não é João. Não é João que tira o pecado do mundo. Então vamos seguir quem tem esta grandeza e traz consigo esta força e esta possibilidade. Quem são os 2 discípulos? Não sabe, William? Quem são os 2 discípulos, você não sabe? Não, né? Não sabe, nem eu. Isto é, o evangelista não quer apresentar logo quem são eles, porque pretende que o leitor compreenda. Qualquer um que ouvir o testemunho, ponha-se com os discípulos, faça-se um deles e siga, procure saber quem é. Os discípulos ouviram-no falar e o seguiram. Viram Jesus em caminho. Está escrito assim, na tradução está Jesus que passava, mas está escrito em termos literais, como foi que o evangelista escreveu? Jesus em caminho. E telespectador, não sei se lembra que quando a gente falava do Evangelho de Lucas, que Jesus estava em caminho para Jerusalém, recorda? Já na primeira vez que Jesus aparece, aqui é a segunda, em algum movimento está em caminho. Ainda não fala que é para Jerusalém, mas a expressão para o leitor faz lembrar um conteúdo. No caminho para Jerusalém. Não menciona, deixa aberto. A intenção e o destaque é o discipulado, os que seguem, mas já fica insinuado. Seguir, ir com ele para onde ele for. Interessante, outra coisa aqui, 2 verbos que nos interessam. Ouvir, falar. Ouviram João falar. A escuta, confiada e obediente, começa-se a partir do testemunho de alguém, de uma voz ouvida,
de confiança, de deixar-nos sugerir, mover por alguém que testemunha o nome de Jesus. E aí puseram-se a segui-lo. É interessante seguir. É o verbo típico do evangelho, do discipulado. Discipulado é aquele que segue. Se você recorda, já fiz isso uma vez, venha comigo, William, por-se a seguir. O mestre vai, o discípulo vai. O mestre gira para a esquerda, o discípulo gira para a esquerda. O mestre vai para a direita, o discípulo vai para a direita. Hoje eu estou fazendo muitas cenas aqui. Deste movimento de seguimento, ir atrás a um outro, passa-se a significar um outro. O mestre é bom, o discípulo passa a ser bom. O mestre perdoa, o discípulo perdoa. O mestre é capaz de lavar os pés dos seus, o discípulo lava os pés dos seus irmãos. O mestre vai para a cruz, o discípulo vai para a cruz. Voltemos aqui, telespectador. Seguiram Jesus. Estão nos primeiros passos de um caminho de configuração, tornar-se semelhante, de assemelhamento, de compartilhamento do destino de Jesus. O que é para acontecer? Quem o segue torna-se parecido com ele. Quando se vê o discípulo, se lembra do mestre. Alguém vê um discípulo, vai se recordar do seu mestre, dar testemunho. Tudo isto está latente aqui neste verbo, seguir. Seguiram. Pois bem, e aí Jesus pergunta-lhes, é interessante, você pode ler de novo, William, e eu vou indicar ao telespectador, você leia lentamente, por favor. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes, que procurais? Ótimo, pode ficar aqui. Na tradução da Bíblia está assim, vendo que o seguiam, disse-lhes. Mas João literalmente escreveu diferentemente. Escreveu no presente. João, o evangelista, eu sempre chamo João, o evangelho de João, mas o evangelista escreveu, pergunta-lhes, no presente. Um presente já expliquei da outra vez. Pergunta-lhes, no presente. Vou ao exemplo, bater. Eu bato, ou eu bato. É neste segundo sentido que o evangelista escreveu. Jesus pergunta-lhes e permanece a perguntar, e não deixa de perguntar agora para o leitor. O leitor de hoje, a ele também a mesma pergunta é proferida. Que procurais? João não quer, o evangelista, não pretende simplesmente narrar que Jesus, o Cordeiro de Deus, percebendo-se seguido, formulou uma indagação. Não é isso, e pura e simplesmente. É uma pergunta que permanece no ouvido do leitor. Quem você procura? O que busca em Jesus? É assim que o evangelista gostaria que o leitor compreendesse. Então, é interessante. A busca não chega ao seu objetivo sem a iniciativa de Jesus. Eles o seguiam, sem nenhuma palavra. Parece uma espécie de curiosidade, de tensão.
A busca chega ao seu objetivo quando Jesus toma a iniciativa. É ele passou por iniciativa própria. Ele faz a pergunta por é ele o protagonista do encontro. Não é que os discípulos chegaram a um admirável achado por pura casualidade. É o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, que estabeleceu sua tenda entre nós, que passa entre os seus. E é ele que toma a iniciativa. E aí a resposta deles: onde moras, Rabi? Ou seja, que procurais? Também deixem aberto o quê? O que querem? Pode acontecer de buscas errôneas, de querer seguir Jesus por algum motivo que não sejam aqueles do próprio Senhor que quer chamar os seus. De alguma maneira, onde moras? Não é uma pergunta, onde moras? Qual é o seu endereço? Rua, esquina, bairro. Como se tratasse, telespectador, apenas de uma informação. Aqui, literalmente, sabe, telespectador, como é que está escrito no Evangelho de João, no quarto Evangelho, desculpe, está assim: onde ficas? Onde permaneces? Não é uma pergunta por endereço, mas ao contrário, aponta uma relação pessoal com ele. Queira acompanhar aqui? Onde permaneces? Eles foram, permaneceram com ele aquele dia. Um pouco mais, lembram mais adiante? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Lá no capítulo 15, eu sou a videira, vós os ramos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, está a indicar, nessa interrogação, nessa indagação, onde moras? Não estão interessados em outras motivações que não a busca por convívio e relacionamento. João apresentou, foi enviado por Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Jesus passava. João apresentou. Puseram-se em movimento para segui-lo. E ele, perguntando, propõe então a resposta que a tela seguinte vai nos apresentar. E a resposta de Jesus não foi: onde moras? Mas vinde e vede. Não se trata de uma informação a transmitir, mas de uma experiência a partilhar. Sabe, William, que no Evangelho de João o verbo permanecer, onde permaneces, é usado 34 vezes. Não para indicar um local, mas para apontar para uma relação. A gente continua depois, porque você não conseguiu fazer com que o tempo parasse. Então vamos parar nós. Tem intervalo. Eu quero convidar você, telespectador, a se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Acione o nosso sino para que você possa receber todos os nossos programas. Lembrando que nós produzimos mais de 50 programas, são mais de 40 sacerdotes, mais de 12 bispos que fazem parte da nossa programação. Se inscreva no nosso canal, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Fala-me da vida, preciso te escutar. Fala da verdade que vai me libertar.
você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar. Estamos no mês de junho, praticamente já no final do mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Quero ler aqui algumas mensagens que nos chegam pelo Facebook. Maria Fernandes, olá, boa noite. Sempre que posso acompanho isso aqui de Fortaleza. Que bênção, sou a Vera de Grangeiro, Ceará. Estou radiante com quanta clareza na explicação da palavra. Parabéns. A Bernadette nos acompanhando de Curitiba. Maria Auxiliadora também nos acompanhando do bairro Beraba, aqui de Curitiba. Maria Aparecida nos acompanhando de Maringá. Ótimo. Queridos irmãos, queridas irmãs que reservam do seu tempo precioso, reservam tempo no seu cotidiano para compreender a palavra, para buscá-la, para, mediante a compreensão da palavra, mais do que a explicação, chegar ao Senhor a quem buscam. A época de Jesus, eles foram, procuraram, seguiram, e Ele lhes falou. Ao nosso tempo, a maneira de ir à procura dele, os verbos aqui sumiram. Eles acordaram. Então, no nosso tempo, a maneira de ir, de segui-lo, de buscá-lo, é mediante a palavra, a leitura atenta, feita com afeição, como se estivesse a ler a carta de uma pessoa amada. É a leitura assim, é a forma atual de pôr-se em caminho como aqueles que seguiram. E a pergunta vale, acabei de explicar, Jesus volta-se para eles, Jesus pergunta-lhes, é no presente histórico. Na gramática grega, este presente histórico, como está escrito, Jesus volta-se e pergunta-lhes. No presente, é para que o leitor participe, hoje, daquela experiência de ontem. Então, a menina que escreveu sobre a palavra, que gosta, quando pode, procura, quer entendê-la, está a fazer hoje o que fizeram aqueles discípulos ontem. E a pergunta, que procuras? Vale para ela, vale para mim, para quem quer buscar o Senhor. Mas aqui, William, você leia o versículo 38, 37 e 38, para que depois nós com você possamos ler o 39, que nos interessa agora. Meninão, começa. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzindo significa mestre. Onde moras? Versículo 39. Disse-lhes: vinde e vede. Então eles foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. Ótimo. Ei, leitor da palavra, você que quer conversar com João, com o evangelista, leitor, leitora, sigamos. Aqui, a Bíblia, nós temos a Bíblia de Jerusalém, disse-lhes. Mas também as outras Bíblias, via de regra, traduzem disse-lhes. Mas, especialmente nesses primeiros capítulos de João, o presente histórico, também aqui, diz-lhes. Jesus pergunta-lhes, versículo anterior. Vale para todas as épocas a indagação. E eles
onde moras? Também no presente histórico, como se fosse uma pergunta nossa. E ele lhes diz, como se estivesse a dizer a você, William, ou Vinícius, ou telespectador ou telespectadora, vinde e vede, ou vem e vê. Notemos aqui, vinde e vede. Não é apenas uma resposta, moro em tal lugar. É um convite. Vem experimentar a convivência, o convívio comigo. Onde permaneces? Fundamentalmente a pergunta é esta. Não é moras no sentido de ter um endereço. Está escrito, onde permaneces? Mas é complicado traduzir assim para o português. Então foi onde moras, porque o sentido era este. Sentido prático, imediato, morar. O sentido teológico, onde permaneces? Onde é o lugar do convívio? Permanecer está associado com relacionamento. Onde é o lugar do convívio? Venham, vejam. É um convite a experimentar. Não é uma ideia ou uma informação a guardar. Então, também aqui, vinde e vede, Joelma, não se trata de ter informações sobre Jesus, mas trata-se de uma experiência. Tudo começa com um encontro pessoal com Ele. Não basta, pois, algumas orações, algumas atividades de devoção, algumas atitudes de uma religiosidade difusa e imprecisa. Não. É preciso encontro com a pessoa, com sua palavra. É preciso deixá-lo falar. Quase sempre nosso modo de orar é caracterizado por palavreados demais, fraseologias demasiadas. E é aqui importante, decisivo, aliás, um encontro pessoal. É interessante, queira ler aqui 1:39, William, no presente, por favor, diz-lhes, vai lá. Diz-lhes, vinde e vede. Então eles foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Notemos agora, então, vinde e vede. Convite à experiência. E eles foram, viram, permaneceram. É uma sequência de verbos aqui, orientada a quê? Que aquele convite se tornou uma realidade vivida. Eles não apenas foram e viram. Seu movimento de ir e de ver está orientado a permanecer. William, vou pegar você aqui como boi de piranha, como dizem. Como é o nome da sua esposa? Cristiane. Isso mesmo. Você lembra quando a conheceu pela primeira vez? Lembro. E ela lembra também, né? Com certeza. Depois você foi ver onde ela morava, não é? Sim. E daí começou tudo, né? Sim. E permaneceu com ela aquele dia, não é? Faz mais de 10 anos já. Eu perguntei só se permaneceu com ela aquele dia e você já falou bem mais. Sim. Ótimo! Algo assim aqui. Não se tratou apenas de ver à distância, mas de envolver-se com a pessoa. Permaneceram com ele aquele dia. Depois permanecerei em mim e eu permanecerei em vós aí muitos dias, até sempre. E olha aqui, tinha que apontar esta hora 10ª, aproximadamente, porque o horário...
A hora décima na cultura antiga, tanto a cultura semítica, também entre os pagãos do mundo grego, helenista, melhor, a hora décima está associada com plenitude. Hora décima, em termos cronológicos, é às 16 horas. A hora nona, 15 horas. A hora sexta, 12 horas. Para nós, não se trata de permanecer um dia, 1 hora ou 2. Já era tarde. Não, não é a intenção cronológica do evangelista. Era a hora da plenitude. Quando? Quando foram, viram onde morava e permaneceram. Está escrito assim: viram onde permanecia e permaneceram. Onde morava, a sua casa, e permaneceram com ele. É hora décima, não porque tem 16, porque às 16 horas. Aliás, naquele tempo, o dia começava com o entardecer, com o pôr do sol. Digamos em torno das nossas 18 horas. Um novo dia começa lá, às 18 horas. Estava terminando o dia do Antigo Testamento. João está prestes a começar, a partir da ida, ter visto, ter permanecido, está prestes a começar a nova criação, os tempos do Novo Testamento. Por isso a indicação da hora décima. Não se trata de um dia de 24 horas, trata-se de uma experiência tão densa que alcançou valores e graus de plenitude. É este o sentido desta expressão, hora décima. Senão, qual é o valor de ter indicado o tempo cronológico aqui? Não teria necessidade nenhuma, a não ser que tivesse alguma intenção teológica. E qual foi? Para eles que foram, que permaneceram com ele aquele dia, foi a sua hora décima. Eu me enganei, ótimo, isto. Ei, a tela 8 pode nos ajudar e estamos no versículo 40. Você leia o versículo 38, 39, daí nós chegaremos ao 40, que nos interessa agora. Por favor, William. Que procurais, disseram-lhe, Rabi, que traduzido significa mestre, onde moras? Diz-lhes, vinde e vede. Então eles foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora décima aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que ouvira a palavra de João e seguiram Jesus. André, agora apareceu mais um aqui. Bem, é João, o evangelista. Por que será que ele não apresentou o nome daqueles dois que seguiram? Não apresentou antes, apresentou só agora. E um deles, para uma boa descrição informativa, não deveria ter apresentado aqui aqueles dois que seguiram? André, endereço, estado civil, CPF, todas essas coisas. Isso vale para quando se quer descrever. Quando se quer narrar, e André era um deles, narrar é o seguinte, é apresentar um fato de uma maneira que o leitor, nesse caso o leitor, ao ler, participe daquelas cenas e se faça um dos seus atores, atores, alguém que participa e vive aquela realidade que está a ler. Por exemplo, o narrador do jogo. O jogo é em algum outro lugar, distante. Quem narra o futebol e eu acompanho por aqui e participo daquele jogo.
E se o gol está para fazer, vai, bateu na trave, eu me entorto todo aqui. Às vezes sai até um palavrão feio, mas aqui não. E nem você, William. Mas eu quero falar de narração. Eu participo daquilo que está sendo apresentado. Eu vivencio. Eu não apenas olho desde fora, eu mergulho naquilo que está sendo proposto. Então, neste caso, André era um deles. Quem é o outro? O evangelista nunca vai dizer quem é o outro. Vai dizer vez por outra em outros versículos do evangelho que é o discípulo amado. Mas quem é o discípulo amado? É o discípulo que segue e que participa. Ele era um dos dois, André, Simão. Era um dos que ouvira a palavra do Senhor. Mas por que não apresentou André logo ao início? Não seria importante? Eu tinha feito essa pergunta. Bem, a intenção aqui é paradigmática nossa. O que é intenção paradigmática, William? Você não sabe, né? É muito complicado? Não. A intenção é apresentar um modelo. Paradigma é modelo. O evangelista quer que o leitor compreenda. Um é André, o outro sou eu, convidado a participar daquele encontro e permanecer com ele. É isso que o evangelista pretende. E aí descreve o itinerário de qualquer discípulo. Qualquer discípulo que quer saber onde ele mora, siga-o, deixe-o falar, vai até onde ele vai e vai permanecer com ele. Aquele dia será o primeiro de muitas outras experiências de seguimento e vai ter qualquer leitor a sua hora décima. É por isso que aqui não tem o nome. Se se tratasse de dizer André e João, filho de Zebedeu, se se tratasse apenas de descrever uma história do que aconteceu no passado, ele teria colocado o nome dos interessados. Não o fez porque a intenção do evangelista não é apenas mostrar o que aconteceu lá atrás, mas quer que o leitor, ao ler, participe e siga com ele num caminho que vai levá-lo a permanecer com ele. Um dia, muitos dias. Então, agora sim, vamos ao versículo seguinte. O tempo anda mais rápido do que a gente prevê. Na tentativa de explicar esses versículos em toda a sua densidade de sentido, nem se vê o tempo passar. E aí eu pretendia chegar até o versículo 51, mas você, William, já está dizendo que o tempo passa. E os outros aí dos bastidores também começam a fazer uma fisionomia sorumbática. Você não sabe o que é fisionomia sorumbática, William? Olha, o senhor tinha apontado para o cinegrafista ali. É cara feia. É. Não faça fisionomias sorumbáticas porque você o povo vê. Versículo 1:41, vai lá. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: encontramos o Messias, quer dizer Cristo. Ótimo, agora voltemos ao versículo 40, por favor, pessoal lá. Isso, eles estão atentos. Vai lá, leia, William. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. E daí, 41? Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão. Espera um pouquinho. De novo, encontra presente histórico. Mas vai lá, encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz:
encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Ei, telespectador, acompanhe aqui comigo. Antigamente se dizia assim: crianças todas olhando aqui para o tio. Hoje não é mais. Então vamos lá. Mas acompanhe aqui, telespectador. Encontra primeiramente seu próprio irmão. Encontra no presente, já expliquei, vale para todas as épocas. É como, é impressionante, aquele que foi, que viu, que permaneceu, repassa, transmite, partilha a experiência. A fé se comunica mediante o testemunho. Eu fui, eu vi, eu permaneci e encontramos o Messias. Mas eu gostaria de lhe chamar a atenção. Ei, telespectador, acompanhe aqui comigo. Aqui é preciso um pouco de atenção. Você também, William. Acompanhe aqui, observe. Encontramos. Em gramática é o pretérito perfeito, né? Foi no passado. Mas na nossa língua ocidental, no nosso português, encontramos, é um fato passado que aconteceu lá atrás e ficou lá atrás. No modo como o evangelista escreveu, encontramos, não está aqui a dizer unicamente, a referir-se a um fato passado e pronto. Está a dizer de uma situação acontecida no passado e que no presente, interfere no presente dos meus dias. Telespectador, voltemos aqui. O William lembra quando ele viu pela primeira vez e encontrou-se pela primeira vez com sua menina, que hoje é sua esposa Cristiane. Foi aquele dia, o fato foi lá, mas aquele fato desencadeou uma sequência de outras realidades que hoje que definem o seu presente, não é? Encontrou-a no passado e aquele encontro definiu o seu presente. Aqui também, telespectador, telespectadora, quando ele diz, encontramos o Messias, fomos, vimos, permanecemos com ele, não é apenas uma informação, estivemos lá e vimos. Agora somos outros, depois de ter ido, visto, encontrado, permanecido com ele aquele dia. É este o sentido, questão tão simples parece, desta frase, encontramos o Messias. Não, não é apenas isso. Tivemos uma experiência tão decisiva e tão relevante, que é o Messias. É algo experimentado e conhecido, não é mera informação do passado. E o título, Messias, que quer dizer Cristo, aqui é a mais completa síntese, Messias, de tudo o que o judaísmo esperava. Um dia Deus vai agir de maneira tão plena e totalizante na história do nosso povo, e será tão grande a sua ação, tão decisiva, que vai enviar o Messias, o seu ungido. O que diz André? Nós fomos, vimos, encontramos. Não somos mais os mesmos, porque passamos com ele, permanecemos com ele, aquele primeiro dia. E, gente, era para chegar aos 51 e nem saímos do 41. Mas a gente continua. Eu gostaria que relesse atentamente, que recordasse, que visse várias vezes a TV Evangelizar, apresenta e reapresenta o programa. Não por causa de mim, nem de você, né, William? Por causa da palavra. Releia, leia,
permaneça com Ele. Vai lhe fazer bem e vai contar a outros, como fez André. Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, obrigado por nos ajudar na evangelização. Seja fiel na sua contribuição, porque juntos evangelizamos mais. Como é bom poder estar em tua presença. Em meio a nós vens habitar, queremos te adorar. Nova terra, novo céu, tu vens trazer a nós. E o que era velho já passou, tudo se renovará, todo joelho